Bom, boa noite, Daniela. Eu sou a professora Priscila, do curso de Pedagogia da Unifama. Primeiramente, nós queremos agradecer por você estar conosco nesta noite, contribuindo aí, né, com as alunas e com o nosso aluno do curso de Pedagogia. Nós estamos estudando já durante um tempo sobre o tema, sobre a questão do autismo, o que nós, pedagogos e pedagogas, podemos fazer para colaborar com essas crianças. No decorrer das aulas, eles já produziram materiais sensoriais, já estudamos sobre a questão sensorial. E hoje, nós achamos a necessidade de conversar um pouquinho com as famílias, né? Uma família que você foi a nossa escolhida e nós agradecemos novamente por ter sido o nosso convite. Então, nós vamos iniciar aí, eles prepararam algumas perguntas para você, tá? E aí a gente... Professora, ficou mudo. E a gente vai discutir um pouquinho sobre isso, e eles vão estar fazendo essas questões, essas perguntas para você, cada um na sua sequência, tá? E é isso, a gente gostaria de agradecer por você ter escolhido e por você ter aceitado estar conosco. Obrigada a vocês. Espero poder estar contribuindo um pouquinho com alguma coisa, presente e futuro na profissão de vocês. A gente agradece. Vamos lá? Vamos. Então, boa noite. Meu nome é Jéssica e a primeira pergunta é, no caso, a minha. Daniela, o que mudou na sua vida depois que você descobriu que seu filho tinha autismo? Então, até ter o diagnóstico fechado, existia a desconfiança. Desde 1 ano e meio, mais ou menos, a gente sabia que tinha alguma coisa errada. A gente só não sabia que era o autismo, até porque a gente não estava acostumado a conviver, né? Mas quando o diagnóstico foi fechado, foi encarar mesmo a situação e se agarrar com o que a gente tinha ali, que não era muita coisa, e buscar o melhor para o Kaique. Na época a gente não tinha assim muito terapeuta, né? Hoje não, hoje isso virou quase uma máfia. Mas na época a gente se agarrou com o que a gente tinha, onde a gente tinha. Eu morava em Rio das Ostras e ia para Macaé, uma cidade próxima a outra, para buscar terapeuta, porque Rio das Ostras às vezes não tinha o que eu precisava. E o que mudou foi a estrutura da vida inteira. A gente começou do zero, plantou ali a sementinha e foi crescendo e está crescendo cada vez mais. Foi bem por aí. Muito obrigada. Boa noite, tudo bem? Tudo. Meu nome é Bia e a minha pergunta que eu tenho para te fazer eu queria saber, quando o seu filho teve diagnóstico e tudo mais, com as necessidades deles, foi preciso fazer alguma mudança na infraestrutura da sua casa, assim, mudar algum móvel de lugar, alguma coisa, ou foi, assim, tranquila a adaptação dele na infraestrutura? Não, foi tranquilo. Ele sempre foi muito elétrico, então, mesmo antes do diagnóstico de tudo, a gente já mandou botar um portãozinho na escada, como toda mãe faz para as bênçãozinhas que tem em casa. Uhum. Mas assim, drástica não, a gente grade e portãozinho. Acho que toda mãe faz isso. Foi o que a gente normal. Ficou com mais medo mesmo, mas devagarzinho a família e a casa vão se adaptando. Obrigada. Nada. E a pergunta que eu tenho para fazer é: quando você descobriu o espectro autista em seu filho e como você se adaptou a isso? A gente começou a perceber com 1 ano. Se a gente for voltar mesmo, porque com 1 ano e pouco a gente não sabia o que era mesmo, a gente sabia que tinha alguma coisa errada. Mas a gente parar para analisar, no aniversário de 1 aninho, já não houve a batidinha de mão do parabéns, que toda criança típica faz, o apontar, essas pequenas coisas já existiam e a gente não percebia. Quando veio o diagnóstico, que foi uma coisa assim, meio que já preparada e não preparada,
veio através o primeiro start foi a escola que deu. Na época a gente achava que ele era muito sozinho. A única criança do condomínio, filho único, então vamos botar na escola. O problema é que não convive com outra criança. Colocamos na escola, com 1 ano e meio. Com 1 ano e 9 meses, a diretora me chamou. Eu queria falar com você. A gente notou que a gente chama as crianças, elas olham, o Kaique não olha. O Kaique não segura a mamadeira. Isso com 1 ano e 9 meses. O Kaique só chora. E a gente ficou assim, gente, o que é isso? Mas aí eu fui mais fundo nela. Falei, olha, me fala o que você acha. Não, eu não quero falar. Não, me fala o que você acha. Ela falou, olha, eu não tenho certeza, mas eu acho que ele é autista. O mundo para mim acabou ali. Ela é doida. Ela está dizendo que meu filho tem problema. Onde que ela está vendo isso? Aí depois veio o choro. Só eu que não estou vendo. Aí quando eu comecei a buscar, eu só via coisa ruim, né? Só coisa ruim, não via o lado bom do negócio. Aí a escola, eu percebi que a escola foi uma estrutura, foi o melhor. A escola, eu não sei, eu acho que a diretora, que foi quem veio falar comigo, é quem foi ali que deu aquele suporte, aquele boom, para eu poder ir buscar. A desconfiança passou a ser mais séria, de que tinha algo mais além do que uma criança sozinha, uma criança mimada, uma criança, é só ele, é filho único, é mal de filho único. Não é por aí, não. Não sei se eu respondi a pergunta, falei, não sei se eu respondi. Eu vou interferir só um pouquinho, mas, gente, é aquilo que a gente sempre discute, né? A importância da escola, a importância do pedagogo, a importância do professor e da professora, porque muitas vezes nós conseguimos ver essa criança fora daquilo que a família enxerga. Então, essa fala que a Daniela teve é sensacional, porque o que a família achava? Ele é sozinho. Ele... Alô, Pri. Oi. Tá travando tudo. Voltou? Eu perdi só uma partezinha que deu uma travada. Voltou? Voltou. Sim. E assim, ele precisava ir para a escola, ele precisa de alguém, ele não pode ficar sozinho. Então, assim, a família achava que a dificuldade era essa. E a escola sinalizou. Primeiro ponto, precisamos estar atentos sempre a qualquer, não característica para que a gente também não rotule, mas a qualquer sinal que a gente perceba. Nós conhecemos as fases de desenvolvimento das crianças, né? Pode ir, meu amor. Boa noite. Bom, era isso minha pergunta. Obrigada. A minha pergunta é: como é o envolvimento e dependência da família em relação aos cuidados com a criança autista? Desculpa, como é? Como é o envolvimento e dependência da família em relação aos cuidados com a criança autista? Então, cuidado realmente é todo da família e responsabilidade da família. Principalmente pai e mãe. Os avós ajudam, tia ajuda, mas a responsabilidade, o pepino é para o pai e para a mãe. E a gente tem que se adequar, principalmente quando a criança não é verbal. Que eu ouvi muito. Você não deixou o menino falar, você não deixou nem o menino pedir água. Só que a mãe sabia que ele não sabia falar e que o meu jeitinho de olhar, eu me adaptei ao jeito dele pedir água. Eu me adaptei ao jeito... Ele tá com fome, ele tá com sede. Essa birra dele é por algum brinquedo. Então, a família vai se adequando ao dia a dia da criança. O caso que eu estou dizendo, no meu caso, com o Kaique, ele foi não verbal até os 5 anos. Até os 5 anos, eu praticamente adivinhava que o Kaique queria. Eu acho que a família tem que se desdobrar, ter pai e mãe principalmente, porque os maiores terapeutas você não vai fazer nada. Isso aí é jogada para ganhar dinheiro, que isso aí só os pais, com o decorrer do tempo, que vão descobrindo a máfia monstruosa que tem atrás disso aí. Então, pai, mãe, avó que morem juntos, os tios que morem juntos, tem que se adaptar à criança, porque não tem como a criança também chegar se adaptando. Para eles é muito complicado. Então, a família tem que se desdobrar, se adaptar o jeito da criança.
e ajudar na terapia. A família também precisa de terapia, que todo mundo precisa de terapia. No fundo, todo mundo, porque os pais também precisam junto. E eu vou falando, não sei nem se eu estou respondendo direito. Depois, se faltar um pedaço, Pri, você fala, você não respondeu esse ponto. Que a mente vai lá 12 anos atrás. Então, para voltar, demora um cadinho para a idade. Aí, esquecendo, você me lembra. E é isso, a família tem que se adaptar. A família que tem que ser os terapeutas maiores das suas crianças. E cada um vai desenrolando o casamento, vai desenrolando família, tudo com a criança. Não tem para onde correr. Obrigada. Nada. Tia, faltou o quê, tio? Eu respondi tudo? Sim, tudo certo. Então tá bom. A gente está quietinho, mas é para não sobrecarregar, que às vezes ele está travando, tá? Pode ir a próxima. Isa, nós não estamos te ouvindo. O microfone seu tá fechado. Aí. Oi, eu sou a Isa, boa noite. Quais foram os maiores desafios da família em saber que seu filho possuía o aspecto autista? O desafio. Eu acho que o desafio veio desde que o menino nasceu. Mas vamos ver aqui. Desafio. O que eu vou fazer com essa criança? O que eu preciso buscar para ajudar essa criança? Eu acho que a partir desse momento já é um desafio. O que eu vou fazer? Por onde eu começo? Um fala uma coisa, outro fala outra coisa. É floor time, é aba. O que você vai fazer? O desafio maior é entrar nesse mundo. Maior ainda o desafio é você saber, você se encontrar diante de tanta terapia que colocam na sua frente. O que vai servir para o meu autista? Porque eles têm mania de dizer, é bom. Não, todo ser humano é diferente, o indivíduo é individual e no autismo é a mesma coisa. Não existe um autista igual ao outro. O meu filho hoje, se você olhar, eu tenho mães de amiguinhas do Kaique que estudam com ele, que quando param para conversar comigo, falam, não sabia que ele era autista? Não parece. Como se fosse o Down, que tem as características, o autismo não tem. Então, eles levam muita cacetada por isso. E responde aí, gente. Nem sei, responde aí. Eu vi um cachorro latindo, que é maravilha. Quem tá com o áudio ligado? E aí o microfone não liga, porque senão a gente escuta o cachorro, princesa. E o do príncipe tá desligado. Continuar, Isa. Responde aí, gente. Vocês podem me interromper e me perguntar, porque eu falo muito. Fala. Boa noite, eu sou a Ana. Eu queria saber como que é o aprendizado do seu filho no ambiente escolar e como foi a adaptação dele. Então, essa pergunta é boa. Essa pergunta aí eu tinha gostado quando eu li. Então, eu acho primordial o autista ter um mediador, pelo menos até o 4º, 5º ano. A mediação é sensacional, a criança realmente flui. Eu tiro isso por experiência própria. O Kaique, em Rio das Ostras, estudava numa escola, fez o 1º ano. Estudava nessa escola com todos os amiguinhos desde sempre. Ele tinha o laudo, diagnóstico do TEA. Então, eu acredito, na minha visão, que a escola, ele tem autismo, ele vai ser sempre assim. Não investiu em ensinar o Kaique a ler e a escrever. O ano passou. Não, ele vai para o 2º ano, ele vai para o 2º ano. Eu olhei e falei, esse menino não lê, esse menino não escreve. Como que esse menino vai para o 2º ano? Foi onde eu tinha feito uma cirurgia em Itaperuna, vim fazer uma revisão, eu já tinha ouvido falar no Colégio Redentor, e eu falei, não, vou aproveitar, vou passar lá e vou conhecer a estrutura. Aí viemos eu, meu marido e meu filho. Entrando na escola, de cara, foi amor à primeira vista.
A professora do primeiro ano já catou ele e levou para a sala, para eu poder conversar, eu e meu marido, com a diretora. Nisso, a gente perguntou tudo que a gente tinha que perguntar, entramos para conhecer a estrutura, o resto da estrutura da escola e conversar com a professora do primeiro ano. Gente, é outro nível. A pessoa, assim, a escola que se estrutura para receber o diferente, seja autismo, seja Down, que lá tinha todas as deficiências que vocês puderem imaginar. A escola é outro nível, era, né? Infelizmente, era outro nível. Mediação, eu me apaixonei com a mediação, a metodologia de ensino e o comprometimento que ela teve ali de cara. E eu vi que aqui vai dar certo. Isso foi em novembro, 28 de outubro. Voltamos para Rio das Ostras, eu já voltei falando com o meu marido, não, é aqui, a gente vai mudar, a gente vai mudar, a gente vai mudar, a gente vai mudar. Um mês depois, a minha mudança chegou em Itaperuna. E Kaique começou a estudar. Gente, ele estudou 1 ano em Rio das Ostras, sem mediação. A escola que tem o diagnóstico, eu vejo como abandono. Eu tenho que ter esse aluno na sala de aula. Kaique, com 8 meses... Minto, gente. Deixa eu voltar um minutinho só atrás. O Kaique, o que eu fiz? Eu vou mudar de escola, eu vou mudar de cidade. Ele vai conhecer novos amigos. O que eu tenho que fazer para ajudar? Repetir a alfabetização do Kaique. Já que eu ia mudar tudo, ele não fez a alfabetização, porque para mim não foi alfabetizado. Falei, já que eu estou mudando, ele nem vai perceber. Matriculei novamente no primeiro ano. Falei, melhor travar aqui do que travar no quinto. Já imaginou no quinto, sem ler e sem escrever? Vamos começar agora. Em 8 meses, o Kaique lia e escrevia fluentemente. Para você ver o comprometimento de um lugar com o outro. Completamente diferente. Kaique, infelizmente, a escola fechou, agora no mês de dezembro. A escola fechou. Tem um negócio aparecendo aqui para mim. Não sei, fechei aqui agora. A escola fechou, mas o Kaique estudou do primeiro ao 5º ano lá. E foi muito bom. A única coisa é que agora eu volto na mediação. Mediação é ótima, é maravilhoso. Eu acho que até 4º, 5º ano precisa realmente. Mas eu estou sofrendo agora as consequências do desmame da mediação. Porque a insegurança é uma coisa absurda. É o medo de não ter uma pessoa do lado para estar o tempo todo nas provas, no dever de casa. Ele já fala, ele já pega um papel e nem lê. Ele sabe a questão, muitas vezes ele sabe. Mas ele já olha e fala assim, eu não sei fazer, me ajuda a fazer. Mas é insegurança porque sempre teve uma pessoa do lado e ele já pega falando, eu não consigo, eu não sei. Eu preciso trabalhar esse desmame agora com ele, que eu fiz o desmame em julho do ano passado. Eu preciso trabalhar mais porque ele causou uma dependência com a mediação. Isso que eu penso. Boa noite. Meu nome é Beatriz. E a minha pergunta é, a escola oferece algum tipo de apoio para vocês? Então, a escola, a Redentor, sim. A Redentor dava todo o apoio. Essa nova escola, mais ou menos como as outras. Não fede nem cheira. Mas entenderam o caso. Porque aí, primeira semana de aula, que eu fiz matrícula, fiz tudo, sem falar nada. Primeira semana de aula, marquei com a diretora, sentei com ela, conversei. Ela me passou uma segurança absurda. Ela vendeu muito bem o peixe dela para mim. Eu vou sair de lá, aqui vai ser bom. Ele estava, coitadinho, não teve nem tempo, né, de se adaptar à escola. Estudou 10 dias, parou para o carnaval, aí estudou mais 10 dias, voltou, parou por causa dessa pandemia. Mas a escola, ele está amando, os novos amigos, ele está amando. Até esse negócio de aula, gente, que eu já sou burra para isso, o menino manja fácil. Então, acredito que ele vá. O pouco que ele vai estudar aqui, eu acredito que ele vá. Ele tem canal no YouTube, ele fala, ele é o Croix. Isso, né? Então tá, não posso contaminar a entrevista, porque senão aí o meu lado tia vem, é a professora. Pode Vem aflorar.
Boa noite. Boa noite. Eu sou a Marcela e a minha pergunta é: como é a rotina escolar de seu filho e como se desenvolve a relação dele com os professores e colegas? Então, graças a Deus o Kaique sempre foi uma criança muito bem recebida, né? Embora ele toque o terror, mas ele sempre foi muito bem recebido nos lugares. Os professores, ele tem um jeitinho malandro dele de conquistar os professores. Então, ele se dá super bem com todo mundo, todo mundo. As crianças tratam ele super bem, mas é o que fala, é o trabalhar. A gente nunca super protegeu de não levar em aniversário, não deixa, a gente sempre deixou ele se virar. Ele tinha 4 anos, ele não falava e ele já frequentava sozinho as baladinhas da tarde de festa de aniversário de amigo. Eu só ligava e falava, tá tudo bem? Tá tudo ótimo. O único que não dá dor de cabeça, e eu pensava comigo, também é o único que não fala, né? Vai dar dor de cabeça para quem? O menino tá com fome, vai lá, mete a mão, come e vai brincar. O menino curtia desde os 4 anos, baladinha da tarde. Eram 4 horas, tá? 4 horas de festinha sem a mãe, desde os 4 anos, sem verbalizar. Então não tem nem como não se dar bem com todo mundo. Obrigada. Nada. Mica, não estamos te ouvindo. Isso. Boa noite. Meu nome é noite. Micaele. A minha pergunta é: você sentiu dificuldade em conseguir ajudar no desenvolvimento do seu filho? Senti. Senti sim. Senti dificuldade, junto, mas misturou. Dificuldade, medo, falta de apoio de estrutura. A escola, no início, se mostrou super tranquila. Até se matricularam num curso e fizeram comigo um workshop de floor time, mas depois deixa escorregar pelos dedos e o diagnóstico, infelizmente, um papel fala mais alto. Hoje meu filho é a prova viva aí de que papel não vale nada. Você limpa outras coisas com papel, mas não vale nada, só vale para rotular. Pior coisa é rotulagem. Aqui tem, como ele estudou nessa escola, que não é uma escola especial, era, né? Não era uma escola especial, mas todo mundo sabia que ela era voltada mais para o autismo. Então, as outras escolas que receberam as crianças que estudavam no Colégio Redentor já receberam meio assim. Meio, epa, de lá todo mundo é autista. Mas o Kaique tá super tranquilo, então o que basta é isso. Obrigada. Desculpa. Bom, Dani, eu vou fazer a pergunta da Aline, que é uma aluna, faz parte da nossa turma, mas ela ganhou neném há poucas semanas, há poucos dias. Então, eu vou fazer a pergunta dela para que a gente consiga compor aí a atividade que a gente vai fazer depois. Então, nos dias atuais, nós temos muitas opções e o melhor tratamento varia de acordo com as habilidades e o perfil de cada criança. Com base nisso, qual o acompanhamento ou tratamento que o Kaique faz e que você considera ou considerou que foi aí efetivo para auxiliar ele no desenvolvimento? Hoje ele não faz nenhum, tá, gente? Hoje ele não faz terapia nenhuma, tratamento nenhum. Vou começar a ver agora que eu sinto a necessidade do psicólogo. Justamente por causa desse desmame com a mediação. Então, eu vou começar a fazer agora. Agora, é importante, fono, isso aí. Mas fono não é essa de 40 minutinhos uma vez por semana para comer seu dinheiro, não. Senão você faz em casa. Você vai floor time, você faz um aba aí, você não precisa gastar dinheiro. Você vai gastar com formação para você cuidar do seu filho. Porque 40 minutos, uma vez na semana, não vai fazer diferença nenhuma. Fez fono, ecoterapia, e esporte, gente, esporte. Esporte foi... O moleque não falava, mas andava de bicicleta, sem rodinha, com 2 anos e meio, a cidade inteira. Tá? Ele mesmo arrancou a rodinha e saiu andando. São as habilidades meio esquisitas que eles têm, tá?
As dificuldades que a gente tem para eles é assim, ó. Ele pega meu celular, me dá uma aula, eu fico olhando pra cara dele, tá, 2 minutos depois eu não sei, ele volta para me ensinar. Ainda tem paciência. Calma, mãe, é aqui, mãe, ó. Faz assim, mãe. Eu não, já grito com ele, vai fazer dever de casa comigo. E ele, para você ver, eu grito o tempo inteiro. Eu não tenho a calma dele, não. Mas terapia, gente, precisando, tem que fazer. O não verbal tem que fazer fono. A mãe e o pai que fala, nem, aquela professora só fica A, B. Mas quer que ele aprenda como, gente? Se a gente aprendeu falando A, B, C, D, não é não? É isso. Bota para fazer fono, terapia, esporte, natação, ecoterapia. Ecoterapia é muito bom, tá? Tem gente que fala, fica andando no cavalo, é ótimo, tá? Isso aí vale a pena investir. Muito obrigada pela sua resposta. Você já passou por alguma situação desconfortável com seu filho? Qual foi? Muitas. Muitas. O pior que me matava, mas eu tinha que me segurar, né? Porque eu sou uma moça muito educada. Era quando eu estava em alguma fila, ele começou a falar com 5, gente. Então, calcula aí, com 7, ele tinha uma fala de uma criança de 2, 3 anos. Quando eu estava em fila, qualquer fila, e ele falava daquele jeitinho, faltando letra, e a pessoa olhava para trás. Tipo assim, nossa, menino grande, falando igual um bebezinho, isso me matava. Isso era a hora que a língua coçava, mas não podia falar, né? Entre outras, entre piadinha de parente, né, Pri? Piadinha de parente. Aí você mima demais esse menino. Ele tá assim porque você tem que fazer. Ninguém tem que fazer nada, a mãe sabe o que tá fazendo. Então, essas coisinhas, entre outras. Tem coisas que não vale nem a pena de lembrar, mas já passei muita saia justa e sei que vou passar também. Muito ainda. Mas agora eu já tô, bateu, levou. Obrigada. E, gente, principalmente porque cada criança tem o seu desenvolvimento. É aquilo que eu falo. Não é porque ele é autista ou porque... Cada criança tem o seu desenvolvimento. Cada criança vai se desenvolver de uma forma, né? E disso que a Dani falou, teve logo que eu casei, nós fomos lá para casa deles, o Kaique era pequenininho, e lógico, né? Rio de Janeiro, nós somos do norte, eu tinha que ir para as praias, eu tinha que ir para o Cristo Redentor, eu precisava, onde já se viu ir para o Rio, não tem uma foto no Cristo Redentor? E nós fomos em uma das praias lá, e a Dani e o Leandro sempre foram, assim, a partir do momento que eles abraçaram tudo isso, eles abraçaram. E eu lembro, essa imagem não sai da minha cabeça, porque a gente estava na praia e as crianças ali pulando onda, e o Kaique, sempre muito falante, fez amizade com outro menino, e o Kaique tinha essa dificuldade da fala, né? Ele era grande, mas tinha dificuldade da fala. E aí um dos meninos virou e falou assim, a Dani estava perto, e sempre muito atenta, né, gente? Mãe é parente de professor. A gente também fica muito atento. Mãe vai além. E aí o menino falou pro Kaique assim, nossa, mas por que você fala desse jeito? Você fala estranho. A Daniela virou e falou assim, é porque ele veio lá dos Estados Unidos, ele tá aprendendo ainda a falar. É verdade, eu não tinha lembrado disso. E aí eu olhei para ela, aí o menino falou, criança, aí o menino falou, tá, e continuou brincando com o Kaique. Então, assim, existem informações e talvez situações que nós não precisamos prolongar, nós precisamos minimizar, né? E foi o que a Dani fez. É porque ele veio dos Estados Unidos, então ele tá aprendendo ainda a falar português. O menino olhou para ela e falou, tá bom, e continuou a brincar. Então, assim, só que a família também precisa estar preparada para, como diz ela, dar essa resposta na lata, né? E a Daniela sempre foi preparada para isso. Pode continuar. Agora eu tô blindada, já chorei muito, agora eu tô blindada. Graças a Deus. Boa noite. Boa noite. Meu nome é Luiz, eu vou fazer a segunda pergunta aqui. Luiz, parece que veio do sul. Não, sou paulista. Paulista, vamos lá. Conseguimos perceber, estudando esse tema, que muitos pais, no início, eles não aceitam essa situação, eles não aceitam esse diagnóstico, né? E por isso eles não procuram saber nem pesquisar mais sobre este assunto, e muito menos buscar uma ajuda especializada, o que pode dificultar ainda mais o processo de aprendizagem e desenvolvimento da criança.
Mas assim, que dica você daria para os pais que estão descobrindo agora esse transtorno? Primeira coisa, largar de ser ignorante. Que o que eu conheço de gente que está recebendo diagnóstico e tem uma ignorância na parte da aceitação. Uma hora eu não vou contar para ninguém. Gente, eu não precisei de faculdade, não. Hoje eu consigo. Eu consigo fechar rapidinho um diagnóstico. Num olhar de meia dúzia de palavras. Eu sei quando a pessoa já tem autismo ou tem algum outro tipo de transtorno. Os pais não ajudam de forma alguma, negando. Você vai ter o luto, eu passei pelo luto, eu chorei 3 dias, mas o que eu tinha na mão, gente? Ou eu fazia ou eu fazia. Então, os pais que não aceitam, infelizmente eu tenho pena das crianças. Elas não vão conseguir desenvolver na negação. Você tem que aceitar, você não pode esconder. Você não pode esconder, não tem como esconder. Não tem. A criança que tem um transtorno, você não esconde. Até o TDAH. O meu filho hoje, quem olha, pensa que é TDAH. Para qualquer lugar que eu for, se eu quiser dizer, não, ele tem TDAH, que é para mim, não foge do espectro autista, mas se eu disser que é TDAH, o olhar das pessoas é diferente. Se eu disser que ele tem TEA. Completamente diferente. Então, os pais que não aceitam só vão atrapalhar e atrasar ainda mais a evolução do filho. Agora acho que o Luiz até melhorou um pouco. Vai atrapalhar. Nós precisamos aceitar desde o início e procurar aonde... Qual é a maior dificuldade do seu filho? É motora? Vamos então para... Fugiu agora, gente, o nome. É a fala. Vamos procurar uma fono. Você tem que procurar ver qual é a maior limitação do seu filho no momento. O meu não era motora, que o moleque era o giraia, eu já sabia que ali era tranquilo. Opa! O moleque que vai fazer 5 anos não fala, vai para fono. Passei pela mão de um monte de fono ruim, daqui tomou foi dinheiro meu. Até eu achar, dá para contar no dedo aí umas 2, umas 3 que fizeram um bom trabalho. Agora o resto, só Deus na causa. Então, procura saber qual é a melhor terapia, qual é a necessidade maior do seu autista. Vai trabalhar em cima dessa dificuldade. Vai fazer terapia. Vai fazer terapia de aceitação. A terapia ajuda muito. E o casal conversar, porque eu fico muito triste, porque infelizmente o índice de homens que largam as esposas depois de um diagnóstico, eu conheço milhares, tá, gente? Estou falando milhares. Eles largam sem dó nem piedade. E abandono não é abandono. Separa da mãe do filho, tá? Larga o filho. O homem, não sei porquê, ele não é preparado para o diferente. Claro que casal passa por qualquer problema em qualquer momento da relação. Mas isso agrava, um diagnóstico agrava muito. Quando é o severo, piora, né? Porque a maioria que larga as esposas é o que tem o autismo severo, que os filhos têm o autismo severo. Eles não têm estrutura, eles não conseguem voltar para casa para ouvir o grito, porque o autista severo, ele não fala, ele se autoagride, ele grita compulsivamente, ele usa fralda, ele faz tudo que uma criancinha faz. O autista severo com 30 anos, que eu conheço, um de 30 anos, o Maurício, ele é não verbal, ele, de tanto estereotipia, ele já tem a trava nos dedos, e o pai e a mãe, ali a mãe leva pela misericórdia, porque o pai já foi, já voltou, já foi, já voltou, e é complicado. E já foi comprovado, 85% dos homens abandonam as esposas após o diagnóstico de autismo dos filhos. Beleza, obrigado. Muito bom. Hoje, quais são os maiores desafios para você e seu filho? Caramba, hoje, nesse exato momento, eu odeio essa aula que inventaram por esse troço aqui. A gente paga a escola ainda para se apunhar com criança em casa. Não dá. A professora particular ainda resolve fazer quarentena. E a mãe está em surto. Em surto. E eu, assim, ela tá certa.
E a gente, obrigatoriamente, para quem não sabe, a gente acabou de sair do Covid. Então, a gente foi obrigada a fazer a quarentena. E eu achava impossível, mas o impossível na minha casa sempre acontece, tá, gente? Isso aí, aqui sempre acontece. A criança dorme no ar-condicionado, no ambiente fechado, colado com pai e mãe, e o teste negativo, isso foi misericórdia de Deus. Porque eu e o pai com Covid, ele não pegou. O dele, até o dia que fez o exame, foi negativo. Então, as coisas diferentes acontecem aqui em casa. E o que eu estava falando mesmo, Pri? Estou falando que eu vou esticando para um lado e esqueço a outra perna? Me lembra aí, gente, a pergunta? Como é que eu estou me virando? É isso? Hoje, quais são os maiores desafios para você e para o seu filho? Tá vendo? Eu já estiquei a perna. Então, em relação ao autismo, eu que sou insegura, gente. Eu tenho medo. Eu já falei com ele que eu vou fazer faculdade junto com ele, só para eu estar junto com ele na hora de estudar. Não interessa o curso que ele vai fazer, não. Leandro disse que eu sou maluca. Eu falei, não fiz faculdade, vamos embora. Vou fazer faculdade. Mas é só para eu proteger, gente, que eu sei que vai ser difícil. Eu conheço o filho que eu tenho, gente. Eu conheço aquela criança. Mas hoje a dificuldade é a pré-adolescência, que ele se julga pré-adolescente. Isso é complicado. A língua afiada para responder. O pai fala não uma vez só, a mãe fala 50 vezes não. Mãezona, mãe. Essa fase, essa mudança da infância para a pré-adolescência, gente, isso é muito difícil. Eu acho que a maior dificuldade está sendo essa transição aí. Eu não sei se eu vou, não sei, saber lidar, não. Negócio de falar, tem amor já, gente. Já falar em namorada. Já trocar mensagem, a tal de Luizinha lá de São Paulo. Manda coração, manda beijinho, que gosta dele como namorado. E eu falo, mas como assim, gente? E ele chorou uma vez, que ela foi jogar Fortnite com outro e não jogou com ele, que ela trocou ele por outro. Aí eu olhei para ele, a inocência, outra coisa, né? Chorando, eu falei, meu filho, sabe quantas vezes você vai se apaixonar na sua vida? Umas 469. Ele parou de chorar na hora, eu falei, vou me apaixonar, vai, parou. Acabou, gente. O negócio, mas eu tenho que aprender a lidar com isso. A dificuldade é essa transição. Essa transição doida da pré-adolescência. Obrigada. De nada. Boa noite, eu sou a Bruniele. Tá ouvindo? Dá para ouvir. Obrigada. Conforme seu filho está crescendo, quais dificuldades você encontra na inserção dele na sociedade? Agora, em relação ao Kaique, é tranquilo. Agora, tem os severos, conforme eu estava falando, que a sociedade realmente olha com outros olhos. Você pode ver, você está num restaurante, entra uma mãe de mão dada com um autista com estereotipia. O que eles têm, os severos têm. Você pode... Presta atenção, o restaurante todo olha. Isso é horrível. Isso é terrível. O Kaique, eu já não tenho problema nenhum em relação a isso na sociedade. Ele consegue se virar. Quando eu vejo que ele está demais, eu puxo. Daqui a pouco eu vou chamar ele aqui, gente. Vocês verem o bebezinho. Eu tenho que... A Priscila, ontem, a gente fez um teste. A Priscila tá... Eu disse, você tem que estar. Para, menino. Fica quieto, menino. Ele não para. Eu fiz umas ameaças antes de entrar aqui. Eu fiz umas ameaças para ele. Senão eu não ia ter paz para falar com vocês. Aí ele tá lá, daqui a pouco eu vou chamar. Mas em relação ao meu autista, é super tranquilo com a sociedade. Tá bom, então, obrigada. Última. Sou eu, né? Dá para ouvir? Sim. Tá. Consegui chegar aqui. Glória! Então, boa noite, gente. Eu sou a Isabel, né? E a minha pergunta é como que é o seu dia a dia, na sua casa, seu trabalho, os cuidados com seu filho? Se dá para conciliar tudo isso, né? Nós somos mulher, né, filho? Mulher consegue qualquer coisa. A gente consegue... Então, aqui, a escola é prioridade. A gente tem comércio.
Então, o dia que tem que levar, eu levo para a loja comigo. Ele não gosta, ele não suporta ficar lá. Criança, adolescente, não sei como é que cada hora ele diz que ele é uma coisa. Eles têm momentos dele, espaço dele, jogo, e não gosta de ficar sentado, parado, só no telefone. Eu levo para o trabalho quando dá, eu fico em casa quando dá. De um tempo para cá, eu tô com uma pessoa 3 vezes por semana comigo, porque isso também não dá conta de fazer as coisas de casa, não. Então, eu me viro e, por ser um só, eu consigo levar aonde eu vou. Não deu tempo de fazer comida, eu vou ali, compro uma comida, levo para comer, levo para aula. Prioridade total. Eu sou totalmente dedicada a ele. E ao trabalho também, porque eu preciso trabalhar. E a presença da gente na empresa é primordial, né? O negócio anda se você realmente estiver perto. Mas a nossa rotina é essa, escola. Eu levo para a escola, vou para a loja, 12h40 eu pego na escola, venho para casa. Aí dá o almoço, ensino, dá um tempo, me ensino o dever de casa. À noite a janta, um momentinho meu e dele, que meu marido só fica em casa de 15 em 15 dias, às vezes de 28 em 28 dias. Então eu fico muito sozinha com ele. Então a gente vê um negocinho junto, depois vamos para a cama, dorme junto, que com esse negócio de homem fora de casa quase o mês todo, de 15 em 15 dias, o filho não desgruda não, dorme até hoje. Juntinho com a mamãe, 15 dias, e no colchãozinho ele puxa, a casa tem 3 quartos, mas ele puxa o colchão dele de madrugada e vai dormir do lado da gente. Rotina básica de família. Legal. Obrigadão, viu? Nada. Bom, eu acho que foi sensacional, é isso mesmo que a gente queria mesmo ouvir de você. Eu fiquei um pouco preocupada que eu não coloquei certinho o horário que a gente começou. Eu falei, meu Deus, eu tô com medo de encerrar. Vou chamar Kaique, vai falando aí que eu vou lá chamar. Professora, Oi. professora, nessa chamada, que no caso, naquele ok que ela deu, apareceu aqui para mim também, apareceu que a chamada ia ficar ilimitada. Não ia ter. Eu não sei por quê. Às vezes acontece. Escuta. Pro. Oi? Era a minha câmera que estava desligada. A gente conversa na salinha daqui a pouco no quartinho, onde a gente vai se encontrar daqui a pouco. Que tá gravando, né? Depois. Bora! Mas, gente, olha, eu acho que isso que a Dani colocou é aquilo que é bom a gente saber. Realmente, como a família, ela precisa abraçar aquilo que a criança, né? Todo esse processo. Eu até vi o vídeo das mães. Oi, amor! Oi! Olha quantos alunos, ó. Nossa, tem muitos. Muito! Tá. Tudo certo aí? Tudo certo. Tudo certo? Tudo certo? O que você estava fazendo? Será que ele vai aprender a falar certo? Corta, verde. Logo, se tudo der certo, o Kaique vem morar aqui em Maringá. Tia Portão, vem cá, aí, vem cá. Eles ficam rindo porque a gente fala porta. Que é na onde? Horta. Aí um dia a Dani estava aqui e eu falei para ela assim: não sei o que, a gente está pensando em comprar uma data. Ela falou: o que é data? Data? O que é data? Eu falei: filha, uma data para plantar, para construir. Ela falou: tá lá em Rio das Ostras é terreno. Eu falei: ai. Então, assim, ele vai precisar se adaptar, ele vai ter uma boa escola, porque ele vai passar um processo aqui na minha casa. Ai, gente, ele quer mostrar a irmã caçula. Olha lá, era ela, gente, que estava latindo? Não! Não era? Não era ela, não. Pronto, solta a menina agora. Essa é a Rafaela, gente. Ele que batizou. Tá. Ia ser Maria Cecília. Na hora de buscar, virou Rafaela. Eu achei que ele ia falar, agora tá envergonhado. Põe a Rafaela lá fora, fecha a porta e vem falar. Tia Pri quer falar com você agora. Oi, Tia. Oi, amor. Deixa... Aqui, conversa direito. Oi, Tia Priscila. Você não fala que Oi, amor, tudo bem? Tudo, eu tava com a minha cachorra aqui, brincando com ela. E o que você tava fazendo antes de vir falar aqui comigo? Ué, assistindo Netflix, uai. Uai, Netflix. Uai. Você tá sozinho? Não. Você tá sozinho? Não. Quem tava lá assistindo com você?
Não, eu tava sozinho, na verdade. Ah, na verdade, lá no seu quarto? Não, E cadê seu pai? já foi embarcar. Ah, já embarcou? Ah, mas é esse, gente, ó. Esse é o Kaique. O Kaique sempre foi assim. Dá tchau pra todo mundo, Cacá. Tchau. Sem mostrar a língua. Abana a mão, Kaique. Ah lá, dá um tchau. Joga beijo. A tia te ama. Ô, garoto educado, gente. Não é essa educação que eu dou pra ele, não, tá? Pelo amor de Deus. Mas é assim, olha, a Dani é essa mãe porreta e eu falo que toda a evolução do Kaique foi graças a Daniela e ela sabe disso. Então, assim, e aquilo que a gente sempre diz, aquilo que a gente conversou na aula passada falando sobre a família, a maior sobrecarga é para a mulher, não tem como, é a mãe que abraça, é a mãe que fica sobrecarregada, é a mãe que trabalha fora, né? É a mãe que acaba deixando o emprego para se empenhar no desenvolvimento do filho. Então, assim, toda essa evolução do Kaique, lógico que o Leandro acompanhou, mas foi graças ao empenho da Daniela. Então, quando ela dizia, eu vou, é o que ele precisa e eu quero, ela ia e ela fazia. E o Leandro acompanhava isso junto com ela, tanto que o Kaique está aí para todo mundo ver, né? Ele tem toda a desenvoltura, ele fala, ele conversa, só que ele também, como todo pré-adolescente, ele tem um momento dele de ficar assistindo Netflix, e ele grava um canal daqui, ele grava uma fala dali, e ele grava ele jogando Fortnite. Segue ele no Instagram, que ele adora uma curtida, gente. Ele é metido, viu, gente? Ele é bem metido. Mas é isso. Dani, eu tô muito feliz, muito obrigada. Eu espero... Obrigada a você pelo Eu carinho. acredito que as meninas e o Luiz gostaram bastante disso que você trouxe para nós. É muito... Só tem um menino na sala. Que preconceito, gente. Fruto. Mas dá um trabalho, Daniela. Foi para estudar. Manda carpir um terreno. Manda carpir uma data. Uma data. Outra coisa que vocês falam que eu acho engraçado, como é que é o nome daquele negocinho lá no final das casas, que vocês chamam de quê? O quê? Como é que vocês... não, no finalzinho da casa, todo final de casa aí, edícula. A maioria tem. A edícula? Edícula, gente. Que nome é esse, gente? Edícula. É área gourmet. Edícula. Parece que tá chamando a pessoa de ridícula. Olha lá. Então, assim, antes de vir para cá, ela vai precisar ter essa preparação, porque senão quem vai sofrer bullying vai ser ela. Não, isso eu já sei. Porque não, mas eu vou. Final do ano eu tô aí, se Deus quiser. Ela chega, ela ri que eu falo porta, ar, condicionado, garfo. E eles fazem desse. E ela induz o filho a fazer isso. Então, mentira. Isso que é o pior, né? Que a criança também debocha da gente aqui quando ele vem, né? Antes ele sabia o que estava fazendo, agora ele sabe. Mas, meus amores, é isso. Dani, muito obrigada mesmo por você ter aceito e ter compartilhado com a gente. Eu sei aí de toda a sua luta, de tudo que você passou junto com o Kaique, quer dizer, nesses 10 anos, né, que eu faço parte da vida de vocês. Bastante tempo. Mas eu sei, assim, que toda essa evolução, tudo isso que o Kaique apresenta hoje, eu vou deixar depois disponível para vocês lá no Canvas, que a Dani já disponibilizou para mim, que o Kaique fez parte do programa Bem-Estar, como é que é, Dani? De vários episódios, né? Foi uma semana sobre autismo que eles fizeram, aí vieram. Até o repórter é de Maringá, não é? É Bruno, não sei o quê? Ele é Curitiba. É de Curitiba? Eles vieram fazer a semana e ligaram pra gente e fizeram a entrevista com o Kaique, pro programa Bem-Estar. Então, assim, eu vou deixar disponível para vocês ali. Mas eu acredito que é isso. Espero que vocês tenham gostado. Eu acho que em tudo isso que a gente está vivendo também, Dani, não está fácil. Para eles também não está fácil. Todas as nossas aulas estão remotas, então tá puxado e a gente está tentando aí trazer informações, principalmente nessa nossa disciplina, porque nós íamos a campo, então nós íamos na AMA, que é uma associação aqui, né, dos autistas, e eles iam fazer essa observação, eles iam ter outro contato, mas as coisas acontecem da maneira que precisam acontecer. E talvez, se não tivesse também acontecido tudo isso, nós não teríamos aí esse contato para ver esse outro lado da família e como a família precisa abraçar realmente e entender que a criança ela só vai se desenvolver.
independente se o professor ou se a escola sinalizar, se a família estiver preparada para acompanhar e para dar todo o suporte. Pode me chamar quantas vezes precisar, tá, Pri? Pode deixar. Alguém tem mais outras turmas? Ah lá, a Bia tem. É que você mencionou um tal de floor time. O que é? Então, é uma terapia, tem floor time e o ABA. São os dois. Floor time é quando você vai para o chão mesmo com a criança e começa a trabalhar a vida da criança como terapia. Depois você procura o floor time. No Brasil, no caso, era Itaperuna, onde eu moro hoje, e Fortaleza, que tinha, os dois maiores polos. E a Patrícia Piacentini que trouxe para o Brasil. Chama Legal. Floor Time. Depois você dá uma olhadinha, você vai gostar. É um sistema bacana de você ir tipo pro chão e brincar. É o assim? brincar. Hã? Seria tipo Montessori, assim, será? Mais ou menos? Não, eu acho que tem um pouquinho de diferença. Eles usam... Você vai brincar. A terapia é a brincadeira mesmo. É tudo muito lúdico, muito... concreto, é tudo muito envolvido. Procura ver, é muito bacana. Foi meu primeiro workshop. Eu, com a Patrícia, fiz um monte, mas foi o primeiro workshop que eu fiz. Ela traz muito isso. Ela consegue buscar a criança de lugares que acho que nem elas sabiam realmente onde elas estavam. Totalmente fechados, ela consegue vir trazendo com o método Floor Time. Eu acho que é isso mesmo. Legal. Não chega a ser tão Montessori, Bia, mas eu acho que essa questão mesmo do ir para o chão, do brincar com a criança, do trazer objetos para essa criança, para que ele consiga aí, né, ter toda a desenvoltura de toda a coordenação motora e do contato e com o outro, com os objetos, porque é assim que começa a socialização, primeiro com o objeto e depois com os outros. Muito obrigada. Nada. Dani, obrigada. Fica com Deus. A gente agradece do fundo do coração. Espero ter essa oportunidade para trabalhar com vocês. Se você estivesse aqui, a gente ia te dar uma lembrancinha, alguma flor. Pode guardar aí, que eu tô chegando. Algum biscoito que vocês não faço cerimônia, não. Aquela, como é que é? Cueca rasgada? Como é que é? Calcinha? Cueca virada, filha. Até isso tem, gente. Virada. Gente, nós vamos ter que montar um dicionário para auxiliar essa senhora. Vai. Não, mas eu aprendo rapidinho. Eu vou ficar me pedindo, mas eu aprendo. Depois que a data é um terreno, minha filha, eu aprendo tudo. Data, edícula, balão, que é o redondo, balão. Balão que chama? É, balão, olha lá, eu tô falando. Eu vou aprender. Amarra. Um beijo. Fiquem com Deus. Pessoal, eu encontro vocês lá no Canvas agora, porque eu vou abrir Dá 10 para todo mundo, hein, tia? Vou pensar. Vou abrir. Aí, professor, tá ouvindo, hein? Olha, me contem, vocês vão lá no meu Instagram e falam, ganhei 4, ganhei 5, ganhei 8, que eu vou ter uma conversa com ela também lá no cantinho. Ela tem um quarto que ela joga a criança. Acho que o Kaique estava assistindo Netflix? Mentira. Tava lá no Mentira que ele estava assistindo Netflix lá na rede. Tava nem na sala. Tava lá fora, no frio. Ai. Mora perto do mar. Então tá. Encontro vocês lá no Canvas daqui a pouco, só pra gente discutir sobre a nossa próxima semana. Tá bom? Um beijo. Vocês tiraram foto? Jéssica, ficou boa a foto? Não ficou boa, não. Então, eu tiro uma aqui. Tira aí que eu quero aparecer nessa foto. Isso, sorridente, bonita. Dá um sorriso. Manda pra mim que eu vou postar no Instagram, gente. Chique. Aí, já tirei. Passa o Instagram do Kaique que eu vou marcar ele. Kaique Dominique. Tem uma bandeira, porque ele é apaixonado por mapa. Tem Kaique mapa com enorme. K ou com C? K, depois Q-U-E. Peraí, entendi nada. K-A. Tá. Q-U-E. Kaique. Dominique, com CK no final. Tá. Dominique, com CK. Que nome chique. Filha. É outro nível, outro nível. Né? Não é nós que é do norte. Eu vou seguir ele e vou postar a foto. Isso, posta todo mundo e depois manda pra mim. Que eu vou postar também no meu Instagram. Tá. Quer que eu marco você? Qual o seu Instagram? Quer que eu marco você? Marca ele.
Como que é o seu usuário? Dani Dominique. É uma mulher segurando um fouet na mão. Uma touca preta segurando um fouet. A Dani é muito legal, por quê? Porque Por quê, tia? a Dani, ela faz alimentos. Fala aí um pouquinho da loja. Então, no meio disso tudo, muita gente sabe que é a tirada do... Quando você tira o glúten, o leite nem tanto, mas o glúten dá uma diferença grande. Do autista, o foco é muito maior. Então, quando você ouve dizer, alimentação para criança autista, geralmente é alimentação sem glúten, sem leite. E através disso, eu vim fazendo milhares de cursos, milhares. A minha loja é de produtos naturais, a gente fabrica produtos sem glúten, sem leite, e acabei me tornando chefe de cozinha. Viu? No meio disso tudo, Legal! Aí vocês olham lá, Dani Dominique, tem a loja, que é a Nutrivita Naturais, através do meu vocês vão achar a Nutrivita. Aí vocês vão ver meu trabalho. Uma mãe multifuncional. O filho transforma, tá vendo? Arruma até profissão pra gente. É verdade. Mas eu sempre gostei de cozinha, então juntou o útil ao agradável. É isso mesmo. Então tá bom. Um beijo. Beijo, gente. Um prazer. Tchau, obrigada. Tchau. Tchau, tchau.